Você não faz ideia de quem está te observando e como você está impactando a vida das pessoas. Você tem noção de quantas pessoas, com os seus hábitos e as suas rotinas e as suas atitudes, você consegue impactar no dia a dia? Às vezes a gente pensa que a vida é só sobre a gente, né? Viver só a nossa vida, mas tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, a forma como a gente se exercita, a forma como a gente se mostra para o mundo, ela é observada a todo momento. Às vezes a gente acredita que passeando ali no shopping ou em qualquer lugar a gente passa despercebido, mas pelo contrário, né? As nossas atitudes, a forma como a gente lida com as pessoas, a forma como a gente cumprimenta uma pessoa, a forma como a gente reage a alguma situação, tudo isso é visto e anotado, mas muitas vezes não é dito, né? E isso acontece até com a gente, né? Quantas vezes uma atitude, né, a gente passa e vê às vezes um pai ou uma mãe tratando super bem um filho, né? E naquele momento a gente está super nervoso com o nosso filho e a gente vê aquela atitude tão bonita que a gente para um pouquinho, olha e fala, poxa, eu acho que eu preciso ter um pouquinho mais também de paciência com meu filho. E a partir daí a gente passa, né, a tratar um filho melhor. Ou às vezes, quando a gente está dirigindo de carro, alguém para na faixa para alguém atravessar e a gente também, né, por educação, acaba parando do lado porque aquela atitude daquela pessoa nos motivou também a ter uma atitude super positiva e a gente dá ali o lugar para a pessoa, para o pedestre que está passando. E a gente podia falar aqui de diversas situações que nos inspiram, mas que às vezes a gente não comenta com ninguém, né? Principalmente com a pessoa que nos inspirou. Inclusive, esse vídeo, essa reflexão, vale muito nesse sentido, né? Se em algum momento alguém te inspirou a alguma coisa e essa pessoa nunca soube disso, pense na possibilidade de, às vezes, levar isso a ela, porque talvez ela nem saiba que ela faça, ela só faça por fazer. E talvez isso possa até inspirá-la ou incentivá-la a fazer mais e mais daquilo, né? Às vezes a gente não está só colocando as coisas nas redes sociais, né? Compartilhando os nossos feitos, a nossa vida, as nossas rotinas, os nossos hábitos, mas vamos chamar isso de mundo offline. Às vezes no mundo offline a gente está tendo atitudes ali que influenciam também muita gente, né? Então acho que a vida não é só a gente, mas o que a gente faz também que impacta todo mundo, né? Às vezes essa influência que a gente exerce sobre essas pessoas é tão ou mais forte, né, através dos nossos exemplos, do que somente os discursos. Se a gente pegar para ver ao longo da nossa vida, acho que as maiores mudanças, as maiores referências foram através, talvez, de pessoas que a gente viu agindo de determinada maneira e a gente se conectou com essas pessoas e a gente quis levar isso também para as nossas vidas, né? A forma como um marido trata uma mulher ou vice-versa, a forma como um filho trata a mãe ou um pai, e de repente a gente viu aquilo, né, de uma forma tão pura, genuína, tão bonita que a gente também quis, né, tratar os nossos pais de uma maneira diferente, a forma como alguém, né, se exercitava, lidava com os exercícios ou lidava com a sua vida financeira, né? E a gente, a partir desse exemplo, a partir dessa referência, a gente quis também mudar algo em nossas vidas. Então eu acho que isso faz com que tudo vire um ciclo do bem, um ciclo virtuoso. Se a gente for pensar, né, no Rumo ao 100, que é um estilo, que é uma filosofia de vida, né, onde o 100 é um número, vamos colocar, é um símbolo, né? Se a gente conseguir viver bem até os 100 anos, né? Se Deus quiser que a gente viva, que assim seja, mas é um símbolo. A ideia é exatamente a gente conseguir viver, mas viver bem, independente da idade cronológica, até onde a gente for. Mas são vários pilares, né, na nossa vida. A gente fala do pilar financeiro, lidar bem com as finanças, com o dinheiro, com esse recurso maravilhoso, né, com essa ferramenta maravilhosa que é o dinheiro, que pode melhorar em muitas nossas vidas e também a vida das pessoas. A gente fala de ter bons relacionamentos,
né? Se relacionar de forma leve, verdadeira, genuína, né? Ter ao lado pessoas que de fato te aproximam dos seus sonhos, que te impulsionam, né? Que não te criticam, que não te julguem, que não apontem o dedo, né? Que não te condenem. Ter uma saúde física, né? Através de bons exercícios, de boas noites de sono, de uma boa alimentação. Ter também uma bela saúde mental, emocional, falar das emoções, não deixar que nada fique preso aqui, né? Colocar para fora o que tem que ser colocado no momento certo, da forma certa, com as pessoas certas, não deixar que as emoções nos adoeçam. E aí fica aquela pergunta, pegando todos esses pilares, todas essas áreas da vida, como que a gente pode influenciar tantas pessoas nesse sentido? Às vezes a gente acha que não influencia ninguém, mas pelo contrário, com certeza você influencia com algum hábito que você tem, com alguma forma como você lida, né, com o cônjuge, com o filho, a maneira como você se exercita, a maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você lida com as pessoas, como você reage às situações, a maneira como você se comporta no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você, com os seus líderes, com os seus liderados, enfim, com as pessoas que estão ao seu redor. Então isso é muito mais do que a gente imagina, né? Eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido aquela frase, né, que eu gostaria muito de mudar o mundo, que as pessoas fossem diferentes, que as pessoas agissem de forma diferente. Vamos voltar aqui, vamos refletir. Como que a gente pode mudar isso? Eu acho que de dentro para fora. Se primeiro eu consigo me mudar, né, e transparecer isso, ser referência para essas pessoas, mesmo que de forma silenciosa, ou seja, sem receber os aplausos, sem receber os confetes, vamos chamar assim, né, sem receber mensagens e mais mensagens, curtidas e mais curtidas. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não aconteça. Mas provavelmente se você estiver fazendo bem, né, se você estiver fazendo bem feito, se você estiver sendo exemplo, né, em todas as áreas da vida, com certeza você vai impactar muitas pessoas que ao longo da vida talvez você possa conhecer ou talvez você possa nem conhecê-las ao longo de uma vida, mas saber que você conseguiu impactar de forma positiva a vida dessas pessoas, pode ter certeza que vai valer muito, e vai valer muito, né, por muito tempo. Então, continue, né, continue sendo uma pessoa melhor, continue querendo ser a cada dia melhor. Se você pensa também em mudar um pouquinho, a gente não consegue mudar tudo de uma vez só, mas se através do seu exemplo você conseguir mudar 2, 5, 10, e se cada pessoa dessa que mudou a partir de você também conseguir mudar mais 2, mais 5, mais 10, olha o impacto de tudo isso, né? Às vezes a gente pensa e a gente escuta muito dizer de atuar em escala, grande escala, fazer pelas pessoas, ajudar as pessoas, enfim. Isso é muito bonito, isso é muito legal, né? E a gente escuta muito isso no dia a dia, né? Melhorar, ajudar as pessoas a resolverem as suas dores, enfim. Mas e se eu fizer isso comigo, de fato? Né? Se a cada dia eu estiver melhor fisicamente, se eu estiver melhor emocionalmente, se eu estiver melhor financeiramente, cuidando melhor das minhas finanças, se eu estiver melhor nas minhas relações, se eu estiver trabalhando com algo que de fato me encha os olhos, me faça ter os olhos brilhando de volta, né? O brilho no olhar, quantas pessoas eu vou conseguir impactar nesse sentido, né? Então, se eu pegar toda essa minha energia, toda a energia que eu tenho também, né, e investir bastante no meu desenvolvimento, né, vamos chamar no rumo ao 100, né, de ser a cada dia melhor e de viver uma vida longa, de viver uma vida plena, quantas pessoas eu vou conseguir impactar ao longo da minha vida? Talvez dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, eu nunca vou saber, né? Até porque cada pessoa dessa que eu impactar, ela também pode impactar outras pessoas, né? É o que a gente fala de um impacto silencioso, que não é visto, que ninguém fala muito, mas são aquelas pessoas que a cada dia mais querem estar próximas de você, porque você tem algo diferente, parece que você tem uma luz diferente, né? Parece que você tem, vamos chamar,
né? O que a gente vê no mercado, uma vibe diferente, né? Uma energia, uma pureza. Então, continue. Pense na possibilidade de a cada dia mais ser melhor em todas as áreas e pode ter certeza que você provavelmente deve influenciar muita gente, né, em sua vida, e a vida não é só sobre a gente, né, mas o impacto também que a gente consegue causar na vida de outras pessoas de forma positiva. Então fica a reflexão, espero que tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, né, com alguém que você ama e acha que precisa ouvir isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e até a próxima. Vamos juntos, fiquem com Deus e rumo ao 100.